Olá pessoal, retomamos a nossa aula, agora apresentando para vocês alguns conceitos em relação ao conhecimento, avançando um pouco mais, e sobretudo na questão da atitude científica e também sobre a questão de ciência, um pouco da história da ciência, as suas mudanças, e passaremos en passant sobre o conceito de técnica e tecnologia. Vamos lá então. O primeiro aspecto que vamos abordar nesse vídeo é sobre a diferença entre as certezas do cotidiano, nosso senso comum, versus o conhecimento científico. Vamos ver algumas diferenças e entender um pouco por que isso é importante, sobretudo para quem está no mundo da pesquisa científica. Os saberes cotidianos ou senso comum, ele tem uma característica que é ser subjetivos, baseado sobretudo no que a pessoa acha. Então, com base nos seus sentimentos, as suas opiniões, portanto, ele cria alguns conhecimentos que não são objetos de crítica, não são objeto de reflexão. Também um outro detalhe do senso comum é que ele é qualitativo. De acordo com a finalidade que aquele conhecimento representa para a gente, ou a sensação, ou de acordo com os nossos desejos, a gente emite uma opinião qualitativa. Então, o senso comum é muito em relação à pessoa. Então, o conhecimento tem muito essa relação qualitativa. Também, por conta exatamente das aparências do conhecimento, que tanto as diferenças ou semelhanças entre objetos, pessoas, atitudes, o senso comum agrupa. Por exemplo, se eu falar com qualquer pessoa se um morcego e um gavião é pássaro, a pessoa vai dizer que sim. E qual é a justificativa? É que ambos voam, né? No entanto, se eu perguntar se o gavião e um avestruz é pássaro, e aí baseado nesse conceito que ambos voam, não poderiam ser da mesma espécie, o mesmo grupo, né? Então, o senso comum, portanto, agrupa apenas pela aparência ou pela semelhança, né? ou diferencia pela aparência também. São individualizadores na medida em que a qualidade que afeta a pessoa, ela entende que aquele conhecimento é relativo ao processo de afetação. Então, eu tenho um exemplo meu, que a primeira vez que eu entrei no avião percebi que a fuselagem tinha arrebites. Me questionava por que não era maciço, né? Não era inteiriça essa lata. Com o tempo fui entender que o arrebite tem micro folgas que permite que a lata seja maleável e não quebre por fadiga. Então é notório que a gente desde muito cedo imagina pelo senso comum que tudo que é maciço é mais forte. Então eu imaginaria que uma bicicleta que tivesse toda a estrutura maciça fosse mais forte que uma bicicleta com uma estrutura oca. Então são esses os conhecimentos que o senso comum nos apresenta. O outro aspecto é que às vezes numa só ideia, numa só concepção muito rápida, muito ligeira, generaliza tudo. Então, evidentemente que a riqueza está relacionada com a questão do trabalho. Então, automaticamente, as pessoas já falam que todo pobre é vagabundo, porque ele é pobre, portanto não trabalha, portanto é vagabundo. Portanto, está aí a frase definidora que dá o conhecimento total, né? Também, entre a questão daquilo que acontece, a causa e o efeito daquilo que acontece, das explicações genéricas, né? Então, o menino de rua é delinquente pela natureza dele, porque ele está na rua, pode eventualmente pedir um pedaço de pão, pode roubar alguma coisa, então todo menino de rua já é genericamente delinquente. Outro detalhe que a gente vai passar a já diferenciar em relação à atitude científica é que o senso comum não se surpreende com regularidade. Então, por exemplo, se uma coisa cai, todos os objetos caem. Portanto, não há nada de novidade nisso. As formiguinhas indo uma atrás da outra para trabalhar, isso todo dia acontece e não é nada de novidade. Então, não é motivo de questionamento. O senso comum não se surpreende com isso, com essas regularidades. Também o senso comum passa a entender como a ciência é distante para as pessoas. Então imagine-se, sobretudo por conta de comerciais, filmes e tudo mais, que o cientista é um cara dotado de um pouco de sorte, que fica com um ambiente cheio de luzes, misturando coisas diferentes para ver o que vai dar. Aparelhos sofisticados,
tido como magia, quer dizer, as pessoas não passa pelo senso comum que as pessoas estudam, têm teorias, se baseiam em conhecimento de outros, há uma regularidade, há uma metodologia, assim por diante. Também o senso comum, exatamente por não entender nem a ciência e nem os demais fenômenos da natureza mais complexos, vem algo aonde não existe, vem fantasma, vê coisa sobrenatural, então o senso comum em geral tem muito medo, né? E ele, por conta desses medos, desse desconhecer, de duvidar da ciência, e às vezes dessas certezas cotidianas exatamente do medo, geram preconceitos, um conhecimento simplório, então um preconceito contra pobre, contra menino delinquente, um preconceito contra a mulher, exatamente por não entender a questão histórica da mulher, a questão dos seres humanos, enfim. Há uma série de preconceitos em relação à cor, à etnia da pessoa, assim por diante, que é baseado apenas então somente na opinião, naquilo que afeta a pessoa, etc. Todas essas características anteriores são fatores geradores de preconceito. Agora é importante ressaltar que no senso comum não só tem coisas negativas, nós vamos ver depois que tem aspectos positivos. A atitude científica, diferentemente do senso comum, desconfia da certeza e das regularidades que o senso comum não dá bola. Também, aonde o senso comum vê fatos, vê objetos, vê coisas naturais e regulares, a atitude científica ou a ciência vê problemas e obstáculos. Uma formiguinha indo atrás da outra para o trabalho, para o senso comum não é nada demais, para uma atitude científica é um problema a ser estudado, é um obstáculo entender como é que elas podem ter tanta regularidade e trabalhar daquela forma. Né? É, então vamos ver agora as características do conhecimento científico. O conhecimento científico, ao contrário do senso comum, ele é objetivo. Tem estruturas universais necessárias. Universais para todo lugar, todo canto serve. Necessárias que são necessariamente exigidas condições da sua existência. Então, por exemplo, quando eu explico que as coisas caem por conta da questão da gravidade, então a gravidade é universal e essa explicação é necessária para todos os objetos que caem. Quantitativo. A ciência trabalha com medidas, com padrões estatísticos, com numerações, com matemática, para quantificar os fenômenos tanto quanto possível. Aliás, essa questão do quantitativo foi uma das primeiras mudanças significativas com Galileu Galilei na questão da ciência que vamos ver adiante. Também o conhecimento científico ele é homogêneo, pois criam leis gerais para fatos que são aparentemente diferentes. Então, se uma pedra e uma pena caem ao chão, é porque ambos sofrem a atração da gravidade. E então eu tenho uma coisa homogênea. A gravidade atua nos dois objetos. Diferentemente por quê? Por conta da resistência do ar, óbvio. Né? Também o conhecimento científico ele é generalizador naquilo que a lei, naquilo que, na mesma lei, em que estabelece pode estar individualidades. Então, se tem individualidades, por exemplo, os pássaros, eu tenho individualidades no pássaro, mas é generalizador enquanto pássaro. Também me chama a atenção, por exemplo, na química, que cada, cada elemento químico é diferente, contudo, na tabela periódica, todos eles estão lá colocados diferentemente, mas eu posso dizer, generalizando, né, pela lei da ciência, que todos os objetos do mundo estão na tabela periódica. Ali a tabela periódica, portanto, me dá a construção do mundo, né? Então é um aspecto generalizador. Também um outro aspecto é que não será pela aparência, pela aparente semelhança ou as coisas como o senso comum vê como a junção ou distinção pela aparência, a atitude científica diferencia. Então, procura, além da generalização, ver as diferenças específicas de cada coisa, cada objeto, cada lei, cada regra para cada ciência. Também não estabelece causa e efeito sem antes investigar profundamente. Então, nós temos um exemplo aqui que não existe a cor, o que existe é a reflexão da luz. Isso é uma coisa muito difícil, que demorou-se muito para descobrir. Então, o que é a cor?
cor é reflexão da luz baseado em ondas. Quer dizer, aonde tem luz tem a cor, se não tem luz não vai ter a cor, não é? Também o conhecimento científico ele se surpreende com a regularidade, já falei isso, e busca, portanto, explicações racionais para todos, para tudo. Também um outro detalhe é que, ao contrário do senso comum que tenta criar um mundo de magia, do medo do desconhecido, a ciência tem a tarefa de desenfeitiçar o mundo. Então, essa tarefa é colocar racionalidade em tudo, experimentação, método, para explicar os fenômenos tanto quanto possível. Também um detalhe muito importante que o professor Olavo vai tratar na sequência do nosso curso é que a ciência renova-se e modifica-se. Nem é incompreensível, né, para as pessoas, e também não podemos ter do outro lado aqueles que acham que a ciência é doutrina para a explicação do mundo, de tudo, uma doutrina geral de todos os fenômenos do mundo. Então, portanto, a investigação científica ela é intelectual, experimental, usa-se técnica, olha a palavrinha técnica aqui, né? Usa-se técnica para trabalhar as experiências ou as comprovações, os experimentos, usando um método, um percurso, que às vezes pode modificar, pode adotar o rigor da repetição, né? O rigor da medida em várias situações delimitadas. Então, a investigação científica busca separar o subjetivo do objetivo, sempre, nunca opinar, mas sim objetivar, construir fenômenos controláveis e verificáveis. Aqui é importante eu falar essa palavrinha delimitação, porque todos que vão para um curso de mestrado ou doutorado, há uma tendência de esticar a sua pesquisa. Então é muito importante que se delimite o que vai se pesquisar para que os fenômenos ali abordados, né, no caso os fenômenos do ensino-aprendizagem, por exemplo, estejam sob controle e também são fatos verificáveis estatisticamente e numericamente. Então, às vezes eu quero explicar tudo e acabo me atrapalhando e não explico nada, né? Também a investigação científica justifica, procura demonstrar, justifica racionalidade, né, coloca dados, enfim, demonstra com apelos matemáticos, com estatística também, e faz a prova para colocar à disposição, né? E procura também se relacionar com outros fatos. Então, se eu tenho uma determinada área, uma determinada ciência, de biologia, por exemplo, aquele fato pode ser associado a um estudo de psicologia. Biologia pode ser associado a um estudo de física. A química pode ser associada ao estudo de física, química pode ser associada a um estudo de história, assim por diante. Eu posso relacionar os fatos com diferentes ciências ou entre na própria ciência para a gente acrescentar informações. Então, por fim, a investigação científica chega à formulação de teorias gerais que permitem que fatos aparentemente diferentes sejam compreendidos como semelhantes, ou então fatos aparentemente semelhantes sejam compreendidos como diferentes, né? Exatamente pelas características que vai se estudar e o rigor, o método vai definir isso. Aqui embaixo eu tenho um pequeno exemplo. Quando o Galileu Galilei usou seu plano inclinado, uma bola de 5 kg, outra bola de 10 kg, eu não sei exatamente qual era o peso da bola, mas era mais ou menos isso que ele usava, para mostrar na sua tese de que ambas chegariam aqui embaixo no mesmo tempo. A técnica usada era da clepsidra. Ele não tinha cronômetro, ele não tinha relógio na época, ele usava então esse galão d'água que era aberto e de acordo com a quantidade de água que aparecia embaixo, o seu assistente Guido que ficava controlando isso, segundo a história, então se tivesse mais água, obviamente demorou mais, né? Então é uma técnica usada com diferentes formas, diferentes ângulos, né? Portanto o método ele não adota só uma postura, ele tem rigor, ele se repete várias formas em diversas situações para tentar comprovar aquele fenômeno. A história da investigação científica, gente, ela começa há muito tempo. Então eu vou dividir aqui na ciência antiga e ciência moderna ou clássica. Então, lá na Grécia Antiga, antes de Sócrates ainda, Parmênides, Heráclito, Demócritos, eles discutiam e diferenciavam que a pessoa
entre perceber o mundo, ver as coisas que aconteciam, os fenômenos que estavam acontecendo e pensar, tinha uma diferença. Portanto, o pensar levava uma estruturação mental diferentemente, como Demócrito dizia, superior ao perceber. Heráclito, inclusive, dizia que perceber, e tanto Parmênides também, perceber podia ser ilusão, mas Parmênides queria pensar a permanência das coisas, a essência na permanência, e Heráclito a essência naquilo que mudava. Essa diferença de pensamento entre eles. Mas o essencial é que eles tinham um conceito que pensar, o conhecimento pensado, raciocinado, refletido, é diferente daquele conhecimento percebido. Platão trabalhava a ideia de que o pensar era a essência, o perceber sempre é ilusão. Então, era importante observar, mas trabalhar o conhecimento pela ideia, o mundo das ideias. Aristóteles vai um pouquinho diferente do seu professor, o Platão, e diz que a partir do sensível o conhecimento pode ser demonstrado. Então ele não trabalhava com a intervenção na natureza, fazendo experiência, mas ele dizia que olhar, sentir a sensação, assim como trabalhava Demócrito, que pensar é superior que perceber, ele também achava que pensar era superior, mas não abandonava o sensível. Né? Então, para Aristóteles, a natureza, os objetos, as coisas, a ciência que ele trabalhava, inclusive tinha divisão da ciência dele que ele trabalhava, de ciência teorética, prática, assim por diante, ele achava que as questões deveriam ser contempladas e explicadas. A experiência sensível estava ali, mas não deveria sofrer intervenção, só a interpretação. A ciência antiga, portanto, era teorética. Ela vem desde de Platão, passando por Aristóteles, e era baseada na contemplação que teorizava logicamente. Isso vai chegar na Idade Média e eu tenho aqui uma frase muito interessante, feita por Tomás de Aquino, que eu vou ler para vocês entender como é que funcionava a ciência antiga. Na sua natureza particular, a fêmea é um ser deficiente e falho, porque a virtude ativa que está no sêmen do macho tende a produzir um ser perfeito semelhante a si, do sexo masculino. Mas o fato de ser a fêmea a gerada provém da debilidade da virtude ativa, ou de alguma indisposição da matéria, ou ainda de alguma transmutação extrínseca. Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica. Tomás de Aquino, portanto, não admitia, assim como a igreja também não admitia, como Aristóteles não admitia, nem Platão, que fizéssemos intervenção no mundo. Portanto, a ideia que se tinha observando é que o homem tinha o sêmen e tinha os órgãos masculinos expostos, sobretudo os testículos. É ao contrário da mulher, que não tinha nada exposto, que não dava para observar. Portanto, a mulher era um depositário do sêmen. Então, se tudo desse certo, aparecia um moço do sexo masculino. Se as coisas dessem errado, uma debilidade, nascia uma mulher. Então, essa era a tese, e era, na época, uma verdade assumida pela ciência antiga teorética. Passamos, então, para a ciência moderna. Ela começa na virada dos 600, do 500 para 600, com o Renascimento. Aí, como o ser humano passa a ganhar importância na sociedade, o comércio começa a ressurgir, as cidades começam a ganhar importância, o mundo rural começa a diminuir um pouco mais na Europa, o conhecimento também passa a ter uma outra finalidade, não só explicar, não só teorizar, passa também por uma ideia de eficácia, produzir algo útil, conhecer e dominar para transformar a natureza. Então, passa a ter lentamente a surgir o método, a quantificação, a delimitação das análises, o controle, o rigor e assim por diante. O primeiro filósofo a falar sobre a questão de a gente ter método e também fazer as experiências, Francis Bacon. Depois quem faz a experiência também, ter método, é o Galileu Galilei, ele sobretudo usa a matemática, a quantificação. Ambos são empiristas, trabalham com a ideia de que o conhecimento vem da experiência sensível. Né? E também na mesma época, René Descartes trabalha com a ideia da dúvida metódica, que você tem que duvidar de tudo, portanto você não tem que desaparecer de você o senso comum, a ideia religiosa, a ideia que vem lá dos mitos, portanto você tem que duvidar de tudo, menos de você mesmo, porque se você está duvidando, você está pensando, então você existe. Então, cogito ergo sum, eu penso, logo existo,
significa que eu só não posso duvidar que eu estou pensando. A partir daí você tem que duvidar de tudo. Era um método racionalista. Diferentemente de Bacon e Galileu Galilei, Descartes era um racionalista, achava que o conhecimento verdadeiro era possível através do processo racional no mundo das ideias, semelhantemente a Platão, né? Bem, a investigação científica, portanto, ela diferencia-se, aí dá para perceber com a ciência moderna, ela diferencia-se do senso comum, pelo que o senso comum tem hábitos, tradições que podem às vezes ser positivos, tem preconceito que em geral é negativo, né? O preconceito sempre é negativo, né? Ela diferencia-se, portanto, do senso comum pela pesquisa metódica, sistemática e por teorias coerentes, né? Já vamos ver depois o que significa ser coerente. A ciência clássica, essa então surgida a partir de Bacon, Galileu Galilei e Descartes e outros, passa a ser teórica e também com aspecto de aplicação prática. Aí surge a nova técnica, a chamada técnica moderna, segundo Milton Vargas. Também para intervir na natureza e dominar a natureza. A ciência moderna, portanto, tornou-se inseparável da tecnologia, que faz a ponte entre a ciência e a técnica, aos problemas técnicos. Então a tecnologia ela vai estar na esteira do surgimento do capitalismo, ela vai ligar com o capitalismo, portanto ela passa a não ser mais só inerte, ela passa a intervir na vida do mundo, das pessoas, da sociedade. Então a ciência não mais só para explicar, para entender, mas para atuar, e a tecnologia faz a ponta com a técnica na esteira do surgimento do capitalismo. Mais tarde, toda essa tecnologia é usada na tese para o progresso, para a dominação de um povo para o outro, passou a ser questionada, objeto de análise no curso adiante. Vamos lá então. Outras mudanças que vamos trabalhar na questão da ciência. Para além da questão da ciência antiga e a ciência moderna ou clássica, nós temos diferentes concepções de ciência. Então, a ciência antiga, a partir de Platão, trabalha que ela é racionalista. A cabeça, nosso pensar, pode ter a ideia verdadeira, o conhecimento verdadeiro sobre a ciência. Então, ela é hipotética dedutiva. Hipotética porque eu trabalho com uma hipótese e reflito sobre ela e chego a uma determinada conclusão e aplico depois para as demais situações. Então, vamos ver um esquema rápido aqui, que o experimento é para confirmar o pensado. Então, se eu vejo aqui nesse esquema que A está contido em Y, que está contido em X, então eu posso presumir que X contém A, por dedução, né? Evidentemente. Então, a dedução sempre tem um pensamento geral que se aplica para o particular, né? O particular aplicado e verificado. Vou trabalhar aqui um exemplo da história da ciência para vocês entenderem. Ptolomeu, seguindo Aristóteles, Aristóteles observando e tal, achou que aquela experiência sensível da observação levava a crer que a Terra era o centro do universo, porque tudo girava em torno da Terra. Ptolomeu falou, é verdade, então eu tenho uma hipótese, que a Terra é o centro do universo, e passo a partir daí tentar confirmar e demonstrar isso. Então, o que Ptolomeu faz? Ele passa a fazer observações, demonstrações matemáticas rigorosas e, por exemplo, para explicar o movimento de alguns planetas, ele cria a tese do epiciclo, né? Que mais tarde, na teoria geocêntrica de Nicolau Copérnico, vai ter muita dificuldade em desfazer, tanto é que Nicolau Copérnico não desfaz essa tese do epiciclo. Tão bem feita a demonstração. A teoria de Ptolomeu, de que a Terra era o centro do universo, perdurou como verdade por mais de 1.300 anos. Portanto, não é uma teoria a ser desprezada. Inclusive, a sua demonstração matemática tem absoluto rigor. Então, aqui nós temos o pensamento racionalista, dou esse exemplo de Ptolomeu, a teoria geocêntrica. Passamos adiante à segunda concepção que nós temos na história da ciência. Ela começa com Aristóteles e vai até o século XIX, mais ou menos, que é o seguinte: o pensado vem do experimento. Então ela é uma teoria hipotética indutiva. Quer dizer, eu faço várias teses particulares e eu induzo para uma teoria. Então, se eu vejo corvos pretos em Curitiba, corvos pretos no Rio Grande do Sul, corvos pretos no Amazonas, corvos pretos em São Paulo,
eu induzo que todos os corvos são pretos. Então eu tenho uma teoria. Inclusive isso é muito discutido na filosofia da ciência, se a, a indução é realmente uma teoria ou uma concepção válida em ciência. Vamos reforçar aqui. Então, indução, até uso um esquema aqui, mostrar com o I, né, com a mão, que eu passo do particular observado para criar uma teoria geral. Eu estabeleço experimento que vai para o pensamento, a teoria. Então, vou dar um exemplo aqui no caso. Eu posso trabalhar a verificação que a água ferve a 100 graus, que a água congela a 0 grau, portanto a primeira hipótese induz que a variação de temperatura altera o estado da água. Mas isso também pode, uma hipótese que pode alterar os demais materiais. Então eu passo a fazer experimento com temperatura para ver se altera o estado da matéria com os demais materiais, com ferro, com aço, com madeira, enfim. Passo a trabalhar com vários outros materiais, né, com álcool, enfim, para ver se realmente eu tenho uma mudança no estado da matéria de acordo com a atuação que eu faço baseado na temperatura. Com o tempo eu vou verificar que não basta apenas a temperatura mudar para mudar o estado da matéria, eu tenho que ter também um nível de pressão. Então, com o tempo, todos os casos particulares vão, com o tempo, dizer que pressão e temperatura podem definir o estado da matéria. Então, resumidamente, nós temos aqui as teorias empiristas e racionalistas fazem o seguinte movimento, né? Fatos adquiridos pela experimentação, que são dos empiristas, induzam a teoria geral. Para os racionalistas, eu crio umas hipóteses e teorias que deduzo depois para as explicações ou aplicações práticas. No século XX, surge uma nova concepção que é construtivista, que combina as duas concepções, racionalista com empirista, para refundar a ciência ou modificar aquilo que foi experimentado. Então, chegamos a um fenômeno que um patamar em que nós não mais assumimos a ciência como verdade absoluta. Aliás, vamos usar que a ciência tem modelos explicativos ou verdade aproximada. Ou, como diz o ex-professor da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná, que criou a lógica paraconsistente, o professor Newton da Costa, ele diz assim que a ciência do século XX trabalha com horizonte de verdade, né? Então, eu vou dar um exemplo muito rápido aqui. A gravidade, segundo a teoria de Newton, é instantânea. E aí vem Einstein e diz que nada é mais veloz que a luz. Então, através de cálculos, observações da curvatura da luz, etc., hoje chegou à construção que nós temos duas mecânicas válidas, a mecânica de Newton e a mecânica de Einstein. Cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas virtudes. Então, são verdades aproximadas, não se abandona nenhuma e nem outra, né? Para você ter uma ideia, para você mandar o satélite para o espaço, a órbita terrestre, para servir como ponto de apoio para o GPS, eu uso o cálculo de Newton. Para calibrar o GPS, eu uso o cálculo de Einstein, porque o tempo corre de maneira diferente no espaço e na Terra. Vamos lá, então, um pequeno resumo. A primeira mudança que nós vemos em ciência é do racionalismo e empirismo para o construtivismo, né, que mistura os dois, e também da antiga, a ciência antiga, sem intervenção, para a moderna, com intervenção, com tecnologia e tudo mais. Isso levou, sobretudo essa mudança da ciência antiga para a moderna, uma ideia de evolução e progresso, né? Que tudo progride, tudo vai para a frente, tudo é ótimo, maravilhoso, a ciência vai apontar o caminho da salvação da humanidade, existem civilizações superiores como os europeus, a ciência está conosco, portanto eu sou civilizado, você não tem ciência, você é um aborígene, você é um selvagem. Essa tese existiu por muito tempo e a gente vai ver
como é que isso se dá na sociedade. Antes de eu avançar um pouquinho mais sobre essa questão da mudança da ideia do progresso, que até apareceu na bandeira do Brasil, naquele momento da evolução do progresso, está aqui a ordem progresso, eu quero só dar um exemplo para vocês de uma concepção ou uma visão geral sobre essa mudança, então, na ciência. Primeiro, vamos ver aqui que eu trabalhei o senso comum, mas o Chalmers chama atenção para que existe o bom senso do cotidiano, que criam técnicas, criam coisas boas para a humanidade, que tem aspectos positivos. Então, uma das coisas boas do senso bom cotidiano é uma técnica. Farinha de mandioca, por exemplo, dos indígenas. Eu tenho o surgimento da ciência. A ciência passa a quantificar, a trabalhar com métodos, explicar as coisas, mas para ela enfrentar os problemas para o mundo prático, para a técnica, ela cria, portanto, a tecnologia. A tecnologia, a grosso modo, numa visão geral, é a passagem ou o processo de condução do conhecimento científico para a aplicação técnica. Então, e também é um processo de vai e vem. Os problemas técnicos passam para a tecnologia, que faz experiências próprias, com base na atitude científica. Então, quem trabalha com tecnologia tem que ter atitude científica, vai buscar na ciência respostas, ou pede para a ciência continuar pesquisando sobre determinados métodos e rigores da sua experimentação, a solução para o problema da técnica. Ok? Vamos lá então. Um resumo rápido das mudanças das ciências. Surge a ciência moderna com Galileu, com Bacon, Descartes. A ciência cresce um pouquinho mais com a química de Boyle, com a mecânica de Newton. Vem o iluminismo na política, que já começa a trabalhar a ciência dentro da política, do mundo maravilhoso, da ideia de civilização, cultura superior. Surge a máquina a vapor, vem o Comte com o positivismo, dizendo que tudo pode ser racional, usado o método da ciência, a soberba da ciência está aí. Inclusive, religião tem que ser uma religião positivista, que não pode ter que ser pensado de forma metódica, né? Se você tem problema de saúde mental, psicologia. Se tem problema financeiro, economia. Se tem problema de convivência social, sociologia. Então, todas as ciências davam solução para os problemas da humanidade. Também vem Darwin, refazendo um pouco várias ideias ou não explicações do surgimento das espécies no mundo, a questão do homem e tudo mais. Então, a crença que a ciência podia explicar, inclusive, a origem do homem, né? A civilização da Europa, chega a eletricidade, o telefone, o motor elétrico, etc. A Europa se acha no auge da sociedade na virada dos 900. E aí nós temos o imperialismo, o domínio da África, da Ásia, da América, vem a disputa por territórios, a tecnologia vai para dentro da guerra, da Primeira Grande Guerra. Vem os totalitarismos, tanto de esquerda como de direita, Stalin, Hitler, Mussolini, etc. Vem a Segunda Guerra Mundial e aí está o serviço da ciência, sobretudo da tecnologia, produzindo a bomba atômica. Em seguida tem ditaduras, Guerra Fria, bombas como o Napalm e assim por diante. Então, o que vai gerar isso para o mundo da ciência? Primeiro, um otimismo com a ciência. Essa é a escadinha do otimismo. Depois, nós temos uma descência lenta da desconfiança de que tudo progride, é maravilhoso e o mundo será sempre melhor no futuro graças à ciência. Então, um momento da desconfiança. Nesse primeiro momento, temos racionalismo e empirismo. Aqui nós começamos já com o construtivismo, as pessoas falando, não é bem assim, vamos avaliar melhor. Perceba que temos uma escadinha bastante interessante aqui, né? Que esse é o momento das grandes transformações da ciência, um otimismo generalizado com tudo isso, e aqui nós temos, lamentavelmente, problemas na sociedade que levam a questionar, inclusive, esse otimismo. Então, gente, era isso.